Olá, seja muito bem-vindo ao PactoCast, o nosso podcast da Pacto Soluções, onde a gente traz aqui especialistas do mercado fitness que engrandece com o conhecimento e com a contribuição para o desenvolvimento dessas empresas. Hoje eu tenho o orgulho de receber aqui o Rafael Madormo, que é um grande especialista no mercado de águas de aquáticas, no mercado de escolas e academias aquáticas, também um especialista em segurança na água, né, Rafael? Para crianças, ele vai falar com certeza muito melhor que eu, e que vem desenvolvendo ao longo dos anos um trabalho lindo. Antes, na frente mesmo de uma escola aquática, entregando o serviço em si, e hoje contribuindo com toda a comunidade que está ao redor de escolas e de academias aquáticas. Mas ninguém melhor do que ele mesmo para se apresentar. Então, Rafael, mais uma vez, obrigado por receber o nosso convite e aceitar de estar aqui conosco. Nós estamos diretamente da IRSA Fitness Brasil, um dos maiores eventos da América Latina, não, o maior evento da América Latina. E hoje, com o Rafael trazendo conteúdo. Por favor, Rafael, conte um pouquinho de você, do seu currículo, de onde você veio, como que você chegou até aqui, por favor. A história é longa, mas vamos tentar ser bem rápido. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês, porque a Pacto é uma empresa que tem entendido o nosso mercado, tem procurado nos ajudar nesse desenvolvimento. O mercado aquático é um mercado que vem crescendo, felizmente, não só aqui, mas no mundo inteiro. Qual é a minha experiência? Bom, eu não sou formado em educação física, eu sou formado em comunicação social, marketing, graduação, pós-graduação, MBA. Trabalhei por mais de 20 anos em empresas nacionais e multinacionais, sempre na área de saúde e esportes. E junto com a minha esposa, que eu conheci como aluno, eu tinha, lá pelos meus 20 e poucos anos, eu tinha alguma dificuldade com água, e ela não foi minha primeira professora, foi a segunda. Eu me encantei, não só por ela, mas pelo universo da água, né? E aí, ela, por ser uma especialista reconhecida no Brasil e muito no exterior, as pessoas não têm muita noção aqui no Brasil do tamanho que a Sandra Rossi Madormo no exterior. Ela já apresentou em mais de 15 países, faz um trabalho que se tornou referência em muitos lugares. Em função dela, a gente acabou embrenhando por esse mundo. Eu era executivo e, ao mesmo tempo, a gente primeiro arrendou um negócio por 6 anos, mas esses 6 anos, depois do primeiro ano, a gente decidiu que era isso que a gente queria, a gente começou a construir o próprio negócio. Demorou 6 anos. Sim. Não é uma coisa muito fácil. Nunca é tão fácil como parece no início, né? Hoje em dia, talvez eu fizesse de forma diferente e tal, mas naquela época até o crédito era muito difícil. Sim. Né? Então, nós demoramos a fazer esse tema, mas construímos uma unidade bastante interessante, 1.500 metros, grande, e do jeito que ela queria, do ponto de vista de piscinas e tal, que até hoje é uma referência na construção, na parte didática, para a didática da aula. Depois nós ficamos ali quase 25 anos entre ser arrendatário e proprietário, e aí em 2019 a gente achou, olha, esse ciclo se concluiu. Perfeito. Porque desde 2011 a gente tinha criado o Instituto de Natação Infantil, que o grande objetivo é o desenvolvimento da natação infantil e das escolas de natação do Brasil. Então, desde 2011 a gente faz esse trabalho. Um pouco antes, eu vou contando a história meio que pulada, mas tudo bem. Um pouco antes, a gente tinha criado o Congresso Brasileiro de Natação Infantil, que surgiu em 2008. Porque naquele momento a gente sentia que no Brasil a gente não tinha um evento, já tinham existido outros, mas que não tinham tido continuidade, para que a gente preparasse os profissionais. E como a Sandra tinha uma metodologia muito bem vista, ela já era professora universitária da cadeira, a gente já estava começando a ir para o exterior, a gente decidiu fazer isso. Então, perfeito. A gente fez isso e já estamos indo para a 14ª edição. Reunimos aí em torno de 700, 800 profissionais, só professores de natação infantil, porque a gente é especializado nisso, a gente pega de 0 a 12 anos e a gente reúne isso praticamente todo ano. Só paramos na pandemia, 2 anos, porque pegou exatamente no momento em que a gente ia realizar. E aí a gente também tem eventos, junto com isso a gente também criou outros eventos para gestão. O ano passado a gente lançou o S4, que é o Swim School Strategic Summit, que é um evento voltado para gestores aquáticos. Por quê? Qual é o grande problema que a gente sente no gestor de escolas de natação?
ele não pensa estrategicamente. Essa é uma falha. Então a gente tem um conhecimento técnico muito bem desenvolvido. Exatamente, porque a maioria é professor, por isso que são negócios longevos. Você vai pegar escolas com 40, 50 anos, a média deve ser lá 15, 20 anos. Porém, o mercado tem mudado muito. Tem mudado muito. E se você não pensar estrategicamente, o que você fez até hoje provavelmente não vai te levar até a frente. Perfeito. Então, por isso que a gente lançou isso. Perfeito. E aí a gente tem outras coisas que a gente vai fazer. Então, a minha carreira, ela está nesse sentido. Eu também, uma coisa que é importante falar, porque mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, nós desde 2007 a gente resolveu internacionalizar o nosso trabalho. Então nós somos a primeira escola de natação do Brasil a ser aceita. Naquela época era aceita, hoje você consegue se filiar, mas naquela época você tinha que passar por uma comissão para ser aceito dos Estados Unidos. Então desde 2007, todo ano a gente vai para os Estados Unidos. Esse ano, acabando o evento que a gente vai ter da ABAQUA, que é a Associação Brasileira de Atividades Aquáticas, que é um grupo que se reúne só com gestores dessa área, que vai ser no final de setembro, que a Pacto vai estar lá com a gente, e a gente agradece muito, porque ajuda a fortalecer o mercado. Essa filosofia de apoiar isso, é isso que ajuda o mercado a se desenvolver. Logo após eu estou indo para os Estados Unidos para essa conferência, Perfeito. Porque é onde a gente vai ver o que está acontecendo. O que eu posso dizer nesse sentido é que esse trabalho que a gente fez internacionalmente, a Sandra, como eu já disse, já vai para muitos países, agora está indo muito para a América Latina, mas a gente já teve na República Tcheca, já teve na Espanha, Portugal, Austrália, sempre mostrando o trabalho do Brasil e sempre com muito sucesso. Perfeito. Ela já teve em Cuba e em vários países. E o que a gente percebeu nisso? Que a parte técnica da natação infantil no Brasil. Quando eu falo natação infantil, eu estou falando de 0 a 12, especialmente na faixa pré-escolar, que é de 0 a 6. Nosso nível técnico é excelente. Os melhores trabalhos no Brasil podem estar em qualquer parte do mundo. Que bacana. A nossa média, eu julgo que é melhor do que a média internacional. Lógico que a gente ainda tem que desenvolver muita coisa, a gente tem problemas de falta de profissional, a gente tem as faculdades, infelizmente, cada vez mais tirando a cadeira de água, com menos aulas, e isso traz um problema muito sério. Déficit cada vez maior. Déficit e o pior, mais do que no fitness, o professor de natação, teoricamente, ele tem que vir com uma especialização um pouco maior, principalmente em crianças. Só que você não tem essa mão de obra, e quem é responsável por formar isso é a própria escola de natação, a academia, quem trabalha com isso. E cada vez mais está difícil. Sim. Então nós temos um mercado com uma demanda crescente que está sofrendo. Acabei de participar de uma reunião com alguns gestores em que 2 deles falam assim: olha, eu não estou melhor porque falta profissional. Com qualidade para aplicar. Eu nem treinando eu estou conseguindo porque não tem. E como existe a obrigatoriedade do profissional de educação física, a gente meio que está amarrado. Esse é um problema que a gente já tem conversado com o pessoal da CAD, com a Ailton, com outros mais, como é que a gente vai sair desse nó. Perfeito. Porque a aula de natação, principalmente na faixa etária pré-escolar, ela não é só uma atividade esportiva, ela é uma atividade de segurança. Então, Perfeito. Se a gente não tem profissional para isso, nós temos um sério problema de afogamentos no país. Perfeito. E se a gente não tiver... A natação em si, ela não resolve o problema. Ela é uma das camadas de proteção, mas é uma das mais importantes. Rafael, eu te deixei aqui desenvolver porque tudo que você traz tem... Desculpa que eu falo demais. Não, isso é bom. Eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir e vão continuar assistindo é porque se interessam pelo tema. Olha o Eutinho, grande parceiro aqui. Essa figura. Fazia tempo que eu não via o Eutinho. Bom, depois quero cumprimentá-lo. Mas eu tenho certeza que quem está aqui nos assistindo são pessoas interessadas no tema. E aí eu queria explorar um pouquinho mais do que você comentou sobre você e a Sandra nas ações exteriores. Mais exteriores, às vezes, do que dentro do Brasil, em função do valor que se dá ao conhecimento, talvez, externo. Eu queria que você contasse um pouquinho mais de qual conteúdo é explorado, qual conteúdo é levado e compartilhado fora do Brasil sobre a natação. O que você e Sandra conseguem levar para fora e que é tão bem referenciado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, essa é uma das coisas que, inclusive, o nosso congresso acabou virando referência
para alguns outros internacionais, porque no Brasil, o nosso conceito, até porque tem a formação de educação física, a gente não pode esquecer isso, né? Uma boa formação ajuda muito no entendimento, desenvolvimento da criança, tudo isso. Então, as nossas apresentações, normalmente, elas focam muito, sim, na forma criativa de dar aula, porque o Brasil é muito criativo, mas tudo com muito embasamento. Porque a diferença de um bom trabalho hoje, principalmente no Brasil, que hoje a maioria dos trabalhos, eles levam a parte, existe uma discussão se é lúdico, se é só diversão, tem algumas coisas que entram nessa seara que eu não sou técnico, eu não discuto demais, eu discuto bastante, mas não discuto demais. Mas é que, se você não fundamentar aquilo que você faz diferença. Então, quando a gente vai para o exterior, as nossas apresentações, elas são sempre focadas na justificativa de cada exercício. Por que se faz isso? Aonde eu vou chegar com isso? Qual é o planejamento para isso? E aí, de forma criativa, que a gente faz, por exemplo, a Sandra é muito criativa e a gente teve a sorte, o irmão dela trabalhou com a gente muitos anos, o Paulo, e os dois, como duplas, criaram muitas coisas. Por exemplo, existe uma coisa que foi criada por ela em 1994, 95, você nem era nascido. Lá a gente colocou uma tirolesa dentro da piscina. Hoje é meio comum aqui no Brasil. Só que essa tirolesa em 2015 talvez, a gente estava num evento na Inglaterra, lá em Cambridge, e uma brasileira que trabalhava lá e que tinha o nosso DVD, ela nos chamou e falou: essa chinesa aqui quer falar com vocês. Nunca tivemos na China. Ela falou: não, eu vim agradecer vocês porque eu vi o DVD que vocês entregaram para ela, eu vi essa tirolesa e eu coloquei na minha piscina e virou uma coisa. Então, esse tipo de coisa diferente, uma tirolesa ou outros exercícios que eles criaram, vários deles, a gente também leva para fora. Perfeito. Então você leva criatividade, você leva informações técnicas no sentido de dar suporte. Olha, esse exercício não é só pelo exercício em si, mas como, por exemplo, a questão da neurociência, a gente já está falando isso há 10 anos. A psicomotricidade, que é uma coisa que é muito focada na Europa, você tem muito forte em Portugal, você tem na França, de onde surgiu, mas a maioria dos países não tem essa noção. Então, a gente começou a levar isso e isso se espalhou. Então, esse tipo de conceito, isso nos deu, é um dos orgulhos que a gente tem, porque o Brasil começou a ser visto de uma forma, poxa, não é só aquele país que é de terceiro mundo, porque quando você vai para os anglo-saxões que dominam esses mercados, o mercado de natação infantil, estou falando de americano, inglês, canadense, talvez australiano, eles tinham uma visão que aqui o trabalho era muito básico, quando na realidade a gente está muito à frente deles. Olha só. E nos congressos a gente trouxe mais de 20 palestrantes internacionais. Todos saem impressionados. Perfeito. Com o nível do congresso, porque se discute, você tem psicólogo, você tem pessoas de diversas áreas, agora está fugindo os nomes, de diversas áreas, que a gente entende a natação infantil como um centro dos profissionais de saúde, para simplificar a conversa, dos profissionais de saúde, que o profissional de educação física é um profissional de saúde. Claro. O que mais é uma criança na faixa etária de 0 a 3 anos não é o pediatra, não é qualquer outro que tenha contato com ele, é o professor de natação. Então, se ele for bem preparado, ele consegue perceber coisas que um pediatra, só de tempos em tempos que visita, que vai ver. Por exemplo, ele consegue perceber, se ele for bem treinado, é isso que a gente procura trabalhar, se a criança está no seu desenvolvimento normal, se a criança tem alguma coisa que não está batendo. Lógico que ele não vai falar: olha, papai, você está com isso. Mas olha, papai, talvez seria legal você dar uma visitada, porque está alguma coisinha que não está legal aqui. Sentimento eventual de evolução cognitiva, exatamente, relacionamento social. E esse trabalho vem muito nisso, então, de gerar não só o lado técnico, mas esse lado de atratividade para a criança. Por isso que a natação infantil ela é
tão fundamental. Por isso que em países como nos Estados Unidos, na Flórida, está se implementando a obrigatoriedade da aula de natação. Olha só. Na Austrália estão fazendo um trabalho muito forte para isso. No Canadá, a mesma coisa. Porque percebeu-se que investir nessa faixa etária, através da água, te dá recursos ainda maiores, porque a água ela tem um componente todo diferenciado. Que crianças, você pode começar com uma criança, a Sandra começa com 3 meses, porque tem uma série de coisas que ela prefere, mas tem gente começando até antes. Porque tem ganhos significativos, desde que o trabalho seja bem feito, com condições adequadas, com uma água adequada. Tal. Então, o que a gente leva para fora, voltando da sua conversa, é isso, essa visão que nos orgulha muito, que não era uma visão tão comum no exterior. Tanto que a gente tem, até hoje, a gente tem filas de profissionais que querem vir no nosso congresso para palestrar, porque só que a gente tem alguma dificuldade, porque ele não vai acrescentar muita coisa. Ou seja, quando vem para cá acreditando que está trazendo uma grande inovação, então, a gente já trabalha muito bem aqui no Brasil. Então a gente tem isso. Eu tive a oportunidade de estar com vocês em alguns encontros, no congresso, no INAT, eu estive lá, e ficou nítido para mim que um dos maiores diferenciais que existe dentro do mercado de natação, de águas, é exatamente o conhecimento técnico daqueles que estavam ali. Claro, eu tinha a oportunidade de estar junto de muitos proprietários e muitos fundadores que são pessoas que vieram do mundo técnico, e isso realmente chama atenção. E aí eu queria fazer um gancho trazendo isso mais para o presente. A gente tem percebido que as escolas de natação foi vista mais ou menos ali por volta de 2017 como algo que não ia muito bem do ponto de vista estratégico, econômico, financeiro, não parecia interessante, o mercado dizendo que tinha que tirar as escolas de natação, tinha que tirar as piscinas das academias, e na verdade o que aconteceu nitidamente, nós percebemos como software de gestão ali, vendo números, que o mercado acabou sendo absurdamente estável e crescente, inclusive durante a pandemia. Pós-pandemia, ou seja, talvez dentro do segmento fitness, tenha sido a parte do nicho que menos sofreu com a pandemia, e depois teve um grande boom de procura pós-pandemia. Como que você vê hoje a preparação, o olhar de público-alvo, ou seja, o momento das academias, das escolas de natação, no momento no Brasil? Então, se você me permitir, eu queria fazer só um pequeno histórico. Lá nos anos 94, 95, talvez por aí um pouco mais, um pouco menos, quando esse modelo academia que nós temos hoje surgiu no mercado, trazido pela companhia, pela Runner, o que aconteceu? Começou a crescer, e as escolas de natação, que já existiam, eram poucas, comparado com hoje, mas já existiam, elas começaram a ficar preocupadas, e muitas delas, aos poucos, lá no começo dos anos, final dos anos 90, começo dos anos, acabaram se tornando academias. Só que partiram da água, olhando com uma tendência de mercado, acreditando partiram que daquilo. Então elas saíram de uma especialização para uma coisa mais genérica. Muitas tiveram sucesso, eu mesmo tive por alguns anos esse modelo, mas em 2012 eu falei, não dá mais, eu só vou ficar nisso, trabalhar com criança, que era o nosso negócio. Só que aí, com o advento principalmente da chamada low cost, que na realidade é um negócio que hoje se entende que é um negócio de alto investimento, né, com preço baixo, ou seja, se investe muito para que você tenha, e você tem que ter escala e tudo isso, vocês sabem melhor do que eu. A escola de natação dentro da academia, se ela for focada na água, ela se adaptou muito bem e virou um grande negócio. Agora, se foi aquela pessoa que abriu a água sem ter isso que você falou, esse feeling da água, porque é uma percepção diferente. Eu às vezes até discuto se a natação é mesmo fitness. Eu acho que ela é uma prima, ela não é exatamente daquele universo, porque tem coisas diferentes nesse pacote. Mas sendo bem objetivo, quem tem água e sabe trabalhar água, tem um excelente negócio nas mãos. Perfeito. O que acontece, aí vem o outro lado, o que acontece é que o mercado é constituído de empresas longevas,
15, 20, 30, 40 anos. Nós estamos num momento de segunda geração. Os filhos estão assumindo. Isso tem mudado um pouco. Mas, na média, são professores de sucesso que montaram seus negócios, que montaram inclusive seu patrimônio. Porém, o mercado hoje exige outra coisa. Então, o que falta hoje nos gestores de escola de natação é se aprofundar mais na gestão. É acreditar mais de que ele, como negócio mais de nicho, que eu prefiro mais de segmento, porque nicho, se a gente for falar mercadologicamente, nicho é um agrupamento ainda não organizado. Segmento, como é uma escola de natação, a área aquática, é uma coisa muito maior e mais organizada. Então, o segmento aquático, ele é um bom negócio se ele for bem trabalhado. O que está acontecendo agora? Mesmo as pessoas que ainda não estão com essa vibe, elas conseguiram sair melhor, porque é um negócio de família. Muita gente me pergunta, poxa, você vive falando de natação infantil, mas o que está acontecendo? A queda da natalidade no Brasil, ora, 2.1 agora está 1.7, no México é 2.1, aqui é 1.7 por mulher, 1,7 filhos por mulher, normalmente nas classes sociais mais baixas. Então você acha que ainda é um bom negócio? Continua sendo, por um motivo muito simples. Antigamente, quando você tinha mais filhos, você investia menos por filho. Perfeito. Agora você investe muito mais por filho. Isso explica porque pós-pandemia as escolas de natação bombaram muito rapidamente. Botaram. Fila muito de espera, muito rapidamente. Organização, você tinha que subir ali ao nível de treinamento para cada um aluno, e quando você chegava no outro nível já não tinha vaga. Eu vi isso aí acontecendo e foi impressionante. E uma coisa que me chama a atenção, e eu queria até falar olhando para quem está assistindo aqui, se você é dono, por favor, aproveite o material que, por exemplo, a Pacto, né, estamos aqui na Pacto, gera para vocês. Muito material. Procure se aprofundar, procure aprender, procure evoluir na sua gestão. Porque este mercado está mudando e cada vez mais rápido, muito rápido. O que nós temos hoje no mercado em 2023 dificilmente vai ser parecido com o que nós vamos ter em 2030. Então, escola de natação é um negócio que você investe dinheiro, você faz aquela caixa lá no mínimo, é um negócio de longa duração. Se você não estiver prestando atenção lá na frente, é por isso que a gente criou o S4, que é nosso evento estratégico. Se você não estiver olhando para frente, você pode ser engolido. Perfeito. Porque, como eu já disse, está chegando a segunda geração de jovens, ou que estão dentro das escolas, mas que vem com uma outra cabeça, ou vai chegar um outro momento, que é o que está o fitness, são os investidores. E esses investidores, eles não vêm para brincar. Não vêm. Temos já algum grupo conhecido de investidores, Rafael? Nessa área ainda não, mas existe, e eu já fui perguntado várias vezes, por pequenos investidores, como a pessoa que comprou o meu ponto lá, é um cara que já tinha uma escola, mas ele está investindo, ele vai fazer, ele quer criar talvez uma rede. Sim. Então ele já está olhando isso, ele vem de um outro mercado. Várias outras pessoas estão olhando, no nosso congresso... Eu conheço em Brasília o Flávio Lima, sim, consultor de mercado, junto com o Marcos. Eles têm comprado escolas de natação e transformado dentro de um contexto de rede e desenvolvido estratégias para alavancar muito o ganho. E esse é o ponto. E tornando aquilo cada vez mais atrativo. Ele me mostrou em uma das escolas todo um planejamento de piscinas para que possa fazer o rodízio ali dos clientes e um nível de estratégia de venda e fidelização. Eles utilizam a nossa tecnologia e nos ensinam a trabalhar em alguns pontos. Então eu percebi realmente, eles lá é um grupo financeiro. Não, o Flávio, inclusive, ele foi o cara que fez a intermediação da minha venda. Então o Flávio é um ótimo cara para isso. Ele conhece muita gente, muito investidor. Lá tem o Renato Dourado, sim, também está nessa... Renato Dourado, nosso cliente. Está fazendo isso. Você tem muita gente olhando este mercado de uma forma muito mais profissional. Não que... E eu queria que as pessoas entendessem, às vezes as pessoas não entendem muito o que eu estou falando. Quem chegou até aqui com sucesso, putz, parabéns, você fez as coisas certas. Só que o que te trouxe até aqui, com certeza não vai ser o que vai te levar para frente.
E o jogo agora vai ficar cada vez mais pesado. O tempo que nós tivemos para errar no passado, eu errei muito. Sim, sim. Porque eu era um executivo administrando o negócio. Enquanto eu não saí desse negócio e entrei de cabeça nisso, que demorou ainda uns 5, 6 anos, eu não entendia muita coisa e cometi erros. Só que eu tive tempo. Hoje é tudo muito rápido. Precisa tomar a decisão, precisa Você tem que olhar tomar a decisão. E uma das coisas que a gente vive dizendo, né? Qual é a principal habilidade, talvez, não sei se chama de habilidade, mas vamos colocar como habilidade. Tecnicamente, eu não sei se eu estou falando correto. Para um gestor hoje, eu costumo dizer, já ouvi de profissionais de altíssimo gabarito, tipo o Salib, que era da HSM, né? Qual é o principal ponto? É a coragem. Se você não tiver coragem hoje para decidir, se você não tiver coragem para fazer as coisas, você vai cada vez mais sendo conduzido. Aqui a bandeira de São Paulo é Mandu Corduco, né? Não sou conduzido, conduzo. Então é isso. Perfeito. Se você não conduzir o seu negócio, você vai ser conduzido. Você vai ser conduzido e muitas vezes para um resultado ruim ou para pouco resultado. Ou ser eliminado do mercado, porque o jogo está ficando bruto. Sim, sim. E tem público, né, Rafael? A gente tem percebido que cada vez mais, como você falou, as pessoas têm menos filhos, com menos filhos, maior capacidade econômica e maior capacidade de fazer o investimento. É preciso que o empresário que está nesse segmento saiba criar estratégias de venda, saiba ter equipes de venda, saiba fazer trabalho de marketing, medir qual o resultado que está se trazendo disso e colher o fruto que está na mesa. Porque muitas vezes a gente demora demais e deixa a coisa na inércia. Veja, o mercado fitness, então, propriamente dito, de exercício físico, sofreu muito no Brasil. Por quê? Justamente por um olhar inerte, que eu monto meu espaço, coloco aqui um ambiente bonito e espero o meu cliente, mas não se desenvolvia uma estratégia de vendas, uma estratégia de planejamento financeiro, orçamentário, quanto eu vou investir, quando é que eu recupero meu investimento. E quando você está falando disso aí no mercado de águas, eu entendo que isso é do mercado, do mundo dos negócios. Não dá para ficar se apegando somente ao que eu sei tecnicamente, como que eu ajudo, é preciso embalar isso, né? Ser bom e parecer ser bom e realmente vender. E uma das coisas que eu acho que a grande vantagem desse mercado que a gente atua é porque a gente sempre entregou o resultado. Sim, coisa que o fitness nem sempre consegue. Pra fazer. Então a gente sempre entrega, por quê? Principalmente criança, se ela está evoluindo ali, o pai está vendo, ela está aprendendo, ela está gostando daquilo, ela vai embora. E você tem esse cliente por 3 anos, 4 anos, 5 anos. Né? Se você for fazer o lifetime value, todas essas contas que a gente pode fazer, todos para você tem muito maior. Muito. O meu era 23 meses. Olha isso. Por quê? Porque a gente trabalhava e sabia. Agora, você tem que ter uma entrega. Perfeito. Essa é a palavra. Se você não mostra resultado, você está perdido. E a água já tem isso. Só se você... Eu costumo brincar, e os professores não se irritem comigo, mas é só para simbolizar isso que eu estou dizendo. Se o professor não atrapalhar, a criança que está aprendendo em grupo, ela vai aprender só por olhar o outro. O professor é meio que condutor de um processo. Perfeito. Ele é um mediatizador, como ele chama, porque ele vai conduzindo e vai entendendo, desenvolvendo aquela criança e vai direcionando e ela vai fazendo. Isso é uma vantagem absurda. Perfeito, perfeito. Eu sintetizo aos meus olhos o que você está nos mostrando aqui, Rafael, que é um mercado bom, é um mercado duradouro, persistente e que, se colocado inteligência e estratégia, tem muito espaço, inclusive, para crescimento. Sem dúvida nenhuma. E uma das coisas que eu acho importante falar, esse mercado ele começou a crescer significativamente lá por volta de 2007, 2008, quando o Brasil teve um daqueles voos de galinha. E outra coisa, esquece que a gente está no Brasil, esquece a política, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que ver a questão econômica, mas se foca no seu negócio, porque oportunidade tem. Se eu ficasse reclamando lá atrás, eu nunca teria construído meu negócio, eu nunca teria feito nada do que a gente fez, né? Então você tem que ir atrás. E o que está acontecendo? Com esse crescimento que a gente vem obtendo desde lá dos anos 2007, 2008, 2009, que houve uma curva
com algumas, mas nós temos um tipo de trabalho hoje que antigamente era muito mais, eles chamam de tecnicistas, era muito aprender o nado de uma forma muito enfadonha normalmente, né? E que dava resultado, mas as crianças não gostavam daquilo. Não existia essa motivação, esse trabalho lúdico que se entendia, porque não é o lúdico pelo lúdico, você tem que fazer, você tem que motivar a criança através de uma brincadeira, mas com um objetivo. Entregando um resultado. Inclusive para o nado. Porque aí também, a gente também, no outro lado, só para fazer um parênteses, a gente tem muita gente que acaba só na brincadeira e vira uma recreação aquática. Tome cuidado com isso. Você não pode entrar nisso, porque aí você não entrega aquilo que a gente estava falando um pouco antes, que é o resultado. A criança vai ficar 2 anos para mudar de nível. Isso aí não existe. E a gente, no nosso caso, já pegou isso. Né? Então, o que está acontecendo? Nós estamos criando uma geração, já estamos numa segunda geração, de pessoas que gostam de nadar quando criança e tem a memória afetiva que ela vai recuperar em determinado momento. Então, hoje, na reunião que a gente teve um pouco antes, a gente escutou 2 casos que eu estou começando a entender que está chegando um momento que os adultos também estão se interessando pela água como uma atividade principal. Olha, eu preciso fazer atividade física, porque isso, felizmente, hoje existe essa consciência no geral de que é necessário fazer isso, mas a água pode fazer parte, ou é a minha atividade principal, ou ela é complementar a outros esportes que eu pratico. Eu corro, mas eu preciso, de repente, nadar por me soltar, para fazer outras atividades, outros para uma recuperação. Então, a água, ela, com todo esse processo que vem sendo feito há alguns anos no Brasil, de fazer com que mais crianças na água, mais crianças gostando, nós temos um mercado futuro que já começa a aparecer, porque esses caras estão crescendo e que vai ser o cara que vai nadar com você. Então a natação infantil, ela planta... Ela prepara o futuro, ela prepara esse próximo cliente. Mercado Agora eu me pergunto se os empresários de hoje estão enxergando essa oportunidade. Ou será que eles estão mais passivos, esperando a iniciativa do próprio cliente? Porque olha lá, se as academias têm 20 anos, 15 anos, 30 anos, elas poderiam estar incentivando essas pessoas, muito provavelmente ela tem ainda o contato desses adultos de hoje, para que eles estivessem dentro. Será que elas estão fazendo isso? Então, esse é o ponto que eu acho que não se sabe aproveitar. Por isso que eu falo, olha, vai entender o seu programa Pacto, sei lá qual que você tenha, mas desculpe, é o Pacto, que é o se você tiver, vai entender lá o que você tem de história, quantos anos de história que você tem ali, o que você pode fazer, e é por isso que eu digo, pergunte para a Pacto como é que eu exploro melhor o meu programa, porque o programa não é só para o cara entrar, sair, você tem que ter, e aí é uma outra assunto, desculpa que eu vou engatando uma coisa na outra, mas é outra coisa que eu vivo batendo com a Flávia Russelli, uma querida, do clube do Goiânia também. É uma figuraça. Nossa, ela tem uma interação dentro do grupo de piscinas que é super. O clube dos piscineiros lá, que eu não gosto do nome, ela sabe disso, porque o piscineiro para mim é o cara que trata a piscina. E eu quero um gestor de água, eu não quero um piscineiro. Piscineiro é o cara que vai cuidar da água e tal. Mas o que eu vivo dizendo é o seguinte, o gestor em si, ele tem que, sim, a piscina é como um filho, dá muito problema. Né? A noite está boa, de manhã teve febre, não é isso? Então a piscina pode dar isso. E isso ocupa muito tempo. Só que o gestor, principalmente se ele é dono do negócio, ele tem que fazer aquilo, mas aquilo não pode ser a vida dele. Ele não é um bombeiro para apagar incêndio. Perfeito. Ele tem que reservar um tempo dele para fazer gestão. E a gestão e a gestão estratégica. Porque é isso que a gente está falando. Porque nesse momento ele vai fazer, poxa, cadê aquele monte de aluno? Pô, veio me visitar aqui, o aluno tal, não sei quem. Pô, por que esse cara não está nadando comigo? Eu tenho o histórico dele, tenho o que eu posso fazer mercadologicamente para atrair esse cara? Como é que eu posso trazer esse cara? Aí ele conversa com você, a Pacto vai falar assim, olha, você pode fazer esse cruzamento com esse. Então, só que se você ficar só olhando para a piscina ou para os outros afazeres, nada contra, eu sei que muitas das escolas são pequenas, eu também quebrava a cabeça, rachava, tal. Só que você tem que montar você tem que ter um outro olhar. Às vezes é melhor você pagar alguém para fazer coisas que ele pode fazer
do que você não fazer coisas que só você pode fazer. Vai custar muito mais caro. Como diz o Rogério Soares, consultor, a hora mais cara da academia que você paga é a sua. Então, se você está desperdiçando seu tempo só cuidando da água, você poderia ter uma pessoa que fizesse isso, de repente aquela pessoa está te custando um pouco a mais, mas se você colocar na conta o tempo que você está tendo para pensar nas estratégias, para criar novos negócios, para fazer outras coisas... Para treinar a equipe, para trazer o lúdico que vai envolver mais a criança e os pais. Para ver tudo isso. Sem dúvida. Se você dá aula, não tenho nada contra, a Sandra adora dar aula, só que reserve um tempo para você fazer gestão. Para planejar as aulas dos teus professores. Inclusive para você planejar o seu negócio. Perfeito, perfeito. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. Faz todo sentido, Rafael. É muito bom falar disso. Nós, como software, né, tecnologia de gestão do mercado fitness aí, a gente luta por isso há muito tempo. Eu quero abrir um parênteses, porque não é o tema principal, mas a gente há muitos anos já tem tecnologia que pode apoiar com muita gestão, com muito controle, com muita informação para se tomar decisão. Hoje a gente está evoluindo nesse mundo da inovação e da velocidade com tecnologias como, por exemplo, inteligência artificial dos GPT, das gerações de conhecimento dentro da tecnologia para ajudar a responder perguntas de gestão. A gente já tem isso dentro do software, a gente já consegue integrar o software, por exemplo, com os bancos, para puxar tudo que é despesa que o cara teve, para ele simplesmente categorizar e não precisar lançar mais. E tudo isso é importante para você planejar como empresa e não simplesmente ser um executor de uma tarefa daquela empresa. Rafael, é muito rico e eu queria puxar esse gancho agora, partindo aqui para o final do nosso podcast, para saber o que hoje o Rafael tem se envolvido como empresário, né, como executivo dentro do nosso segmento. Eu sei que você sempre teve muita conexão internacional, queria que você contasse um pouquinho disso, um pouquinho do INAT, como que ele está entrando, e o Rafael também como empresário, se você tem hoje uma abertura, uma porta para aqueles outros empresários que querem conhecer um pouco mais sobre gestão, sobre estratégias, o que você pode contribuir. Acho que você me contou algumas coisas interessantes, eu queria que você passasse isso para o nosso público. Obrigado por essa oportunidade. Bom, eu e a Sandra, quando a gente resolveu vender o negócio, é porque a gente tinha outros projetos. Nós temos um projeto que esse a gente não pode falar ainda, que a Sandra está desenvolvendo muito seriamente com um grupo grande. A gente não sabe se vai à frente, mas sempre no sentido de trazer coisas novas para o mercado. Do ponto de vista do congresso, a gente já tem, como eu já falei, a gente vai ter a nossa próxima edição 5, 6 e 7. Que é o INAT? Que na realidade é o Congresso Brasileiro de Natação Infantil, mas que todo mundo chama de INAT, que pra gente está tudo certo. O Congresso Brasileiro de Natação Infantil é 5, 6 e 7. Concomitantemente, a gente vai ter o S4, que é o Summer School Strategic Summit, que é só para gestor. 5, 6 e 7 de abril de 2024. Okay. Lá no Centro de Convenções Rebouças, local tradicional que a gente faz todo ano. Isso a gente está fazendo, está trazendo, vai ter gente internacional, estamos preparando tudo isso. Na questão, nós temos hoje um podcast junto com o Mauro Manilha e o Jonas Manilha, que é o filho dele. São 3 profissionais de Araxá, cliente da PAC. Cliente PAC. Grande abraço, Mauro, excelente empresário. Então, a gente está fazendo um podcast de gestor para gestor. Nós já temos 12 episódios gravados, já soltamos 3. Olha que legal. Com o objetivo de falar para o gestor aquático coisas que nós vivemos, coisas que a gente vê lá fora, coisas que facilitem a vida dele em cima daquilo que a gente vê. Onde a gente discute isso? Então são temas, por programa a gente tem temas. De repente você vai falar sobre estratégia, outro você vai falar sobre indicadores, outro você vai falar sobre, desenvolvimento profissional. A gente tem vários temas e isso tem sido, a gente lançou há cerca de 45 dias, a cada 15 dias sai um episódio. Então quem quiser ver é Gestão Aquática Podcast. Está no YouTube, está no tocador, no Spotify. Uhum. Tá? Então a gente está fazendo isso. Do ponto de vista profissional, eu tenho agora, acabamos de lançar junto com o Rogério Soares, ele me convenceu, um negócio chamado Conselho de Gestão, que nós dois
trabalhamos, somos contratados efetivamente por um número X de horas para sentar com o profissional. Não é uma consultoria, é diferente. Perfeito. Para ajudar a tomar decisões. Perfeito. E para endereçar o seu caminho estratégico. Literalmente um conselho consultivo. É como se fosse um onde você conselho pode trocar consultivo ideia, das grandes empresas. A gente tá validar ideias, validar... Exatamente. A gente pode ser presencial, pode ser online. A gente faz isso e aí existem lá, as pessoas podem escolher por um período X, Y, Z. A gente começou agora, acho que já tem 4 ou 5 clientes que a gente está fazendo, a gente vai ter um número limitado também, porque senão a gente não consegue tocar, porque o Rogério ainda é proprietário de 2 escolas, então são mais de 30 anos dele, mais de 30 anos meu, que a gente juntou para ajudar as pessoas, porque a gente recebe tantas questões diárias que às vezes a pessoa está tomando um caminho errado, ou às vezes quer fazer um investimento, ou às vezes quer... E às vezes não tem uma visão ampla dessas e talvez esteja faltando alguém que possa chegar para ele e falar, olha, eu acho que é por aqui, ou eu afirmo que é por aqui, ou se eu não consigo, a gente sabe que tais pessoas fizeram isso e deu certo, podemos ver, vamos conversar, vamos ajustar. Então isso é uma outra coisa. Do ponto de vista internacional, eu sou conselheiro da ISA, que é a International Swim Schools Association, que surgiu em 2017, eu sou conselheiro desde aquela época, que é o grande objetivo da ISA, que surgiu na Austrália, pela Associação Australiana de Escolas de Natação, com o suporte da Associação Americana de Escolas de Natação, surgiu para desenvolver as escolas de natação do mundo e também a natação infantil, porque no exterior, na maioria dos países, natação, escola de natação é voltado para crianças. É uma coisa que o Brasil é um pouco diferente, nosso mercado é um pouco diferente, né? E lá a gente faz esse trabalho. Agora em 2024, 16 a 18, vai ter o terceiro congresso. O primeiro foi na Austrália, o segundo foi em Singapura e o terceiro agora é em Dubai. Que bacana. Nós vamos estar lá e eu faço, dentro disso, nós estamos fazendo um trabalho, isso é uma coisa que estou começando a falar, já estamos fazendo há mais de 6 meses. A cada 15 dias um grupo de 12 profissionais de 7 países se reúne para falar sobre ESG para a escola de natação. Então nós estamos desenvolvendo um trabalho que caiba para as escolas de todos os tamanhos, da pequena à grande, de todos os mercados, porque a gente tem associados da África, da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Então nós estamos fazendo esse trabalho para que lá em Dubai a gente apresente como uma escola de natação pode se adequar ao ESG. Porque o ESG é a sustentabilidade nos 3 níveis, né? A gente está falando aí, né? Antigamente só falava em sustentabilidade no nível do meio ambiente. Perfeito. Só que o ESG trouxe o social e trouxe Perfeito. A governança corporativa Perfeito. Junto. Então a gente está trabalhando nesse sentido para que a gente possa trazer. Aí nós vamos, um pouco antes, nós vamos nos reunir na Finlândia por uma semana, junto com um grupo consultor que está nos dando suporte, para que a gente feche um documento que, se der tudo certo, vai ser lançado lá. Perfeito. E aí, se Deus quiser tudo dar certo, no nosso S4, nós vamos estar mostrando tudo isso aqui e a gente vai tentar introduzir isso no Brasil. Então, olhem, por que eu estou falando isso? Como o mercado está se profissionalizando lá fora e como isso vai chegar no Brasil. Então, se você não prestar atenção na sua gestão, se você continuar achando que aquilo que você fazia vai continuar dando certo, dá uma olhada. Não estou dizendo que você tem que jogar tudo fora, nada disso. Mas você precisa pensar um pouco mais para frente, porque o mercado está mudando, as gerações são diferentes. Se você tem mais de 40 anos, provavelmente seu cliente não pensa como você, e aí você está tomando decisões baseadas no que você acha. Então, isso está tudo acabando. Hoje, dados são muito importantes, né? Sem dúvida. Se você não trabalhar com dados, esquece. Perfeito. Esquece porque você está perdendo. E com ChatGPT. ChatGPT é um dos milhares de inteligência artificial generativa que estão por aí, que podem te auxiliar. Então, isso, você que é gestor, proprietário de escola de natação, ou que mexe com a água, ou mesmo do fitness, reveja seus conceitos,
porque o tempo que nós tínhamos antes não tem mais. Não é para assustar, é só para te acelerar. Eu não sei quem criou essa frase, Rafael, você já citou ela aqui 2 vezes. O que te trouxe aqui não é o que vai te levar no seu próximo desafio. É muito importante. Vocês que estão assistindo puderam perceber o tamanho da bagagem de conhecimento que Rafael traz com ele. Num podcast desse, né, Rafael, a gente acaba não conseguindo traduzir de forma organizada, mas eu tenho certeza que foi captado. Que aqui tem uma oportunidade riquíssima de uma troca de experiência, de uma validação de uma ideia que tem um valor imensurável. Imensurável para mudar aquilo que está se fazendo no dia a dia, valor imensurável para pensar se alocar ou realocar o investimento de tempo ou financeiro que vocês queiram fazer. Então não percam a oportunidade, sigam lá o Rafael. Eu vou pedir para repetir novamente, Rafael, qual é o podcast que você hoje está fazendo com Gestão Aquática Podcast. Você encontra isso no YouTube e também no Spotify. Rafael, mais uma vez, muito obrigado por engrandecer mais uma vez os nossos clientes, para os nossos clientes. Nós que estamos aqui no maior evento da América Latina, na IRSA, vocês puderam perceber aí toda a movimentação. A gente fica muito feliz, porque o propósito da PAC é performar a gestão, resultados financeiros e a experiência do cliente na ponta. Então nós temos um desafio muito grande de desenvolver todo esse mercado de fitness, wellness, saúde, para levar bem-estar para as pessoas, porque só quem está dentro desse mercado sabe o quanto isso é relevante, o quanto isso é importante, o quanto isso é primário na vida das pessoas. Mais uma vez, Rafael, muito obrigado. Se quiser deixar uma última mensagem para a gente. Não, eu queria agradecer o espaço, sempre que a gente pode falar de água, e isso está sendo valorizado cada vez mais. Né? Como a CAD tem dito, nós somos essenciais. Né? E a última coisa que eu esqueci de falar, mas que é fundamental, a questão da segurança aquática. Você que é proprietário de escola de natação, você que é professor, você que trabalha inclusive com fitness, é uma obrigação social que todos nós nos preocupemos com isso. E a nota boa é que o Mês Nacional de Segurança Aquática, que a gente criou há 12 anos, está em fase final a aprovação no Congresso Nacional, que vai ser lei. Então, novembro vai ser o mês oficial no Brasil da segurança aquática, que é mais uma oportunidade da gente trabalhar com isso, da valorização da nossa atividade para a sociedade. Mais uma vez, parabéns pela sua contribuição para essa nossa sociedade, trazendo realmente diferencial de relevância para as empresas, para as pessoas, principalmente para as crianças como vocês trabalham. Um grande abraço, Rafael, sucesso. Muito obrigado.